Meus irmãos, vamos curvar nossa cabeça, vamos estar orando, pedindo a graça do Senhor. Nós vamos estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que vai ser transmitida pelo presbítero Marcos Tavares. Eu tenho certeza de que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus inundar o seu ser nesta noite. Você que nos ouve aí pelas redes sociais, permita que o Senhor entre no teu lar, entre na tua casa, e você pode ser renovado, restaurado através dos louvores e através da palavra. Pai querido, nós queremos te adorar mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem abençoado a tua igreja neste momento tão importante deste culto, Senhor, que nós já te adoramos, já louvamos o teu nome, já rendemos graças a ti, mas queremos, Senhor, ouvir a tua voz, através da ministração da tua palavra. Usa o teu filho, Senhor, como de contínuo tem usado, e trata conosco, trata com cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro. Estaremos meditando em alguns versículos a partir do primeiro capítulo. Enquanto os irmãos procuram em sua Bíblia, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela vida deste dia, adorá-lo na beleza da sua santidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor que nos constrange, pelo seu Filho que se entregou naquela cruz do Calvário para que hoje pudéssemos estar aqui e poder ter acesso ao Pai com liberdade, com ousadia. Eu quero nesta noite agradecê-lo pelos inúmeros livramentos que o Senhor tem nos dado. Quero agradecê-lo pela sua provisão. Quero louvá-lo e exaltá-lo, porque o Senhor nosso Deus, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. O Senhor nosso Deus é digno de todo louvor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite e com liberdade poder exaltá-lo. Obrigado, pastor Marco Antônio, pela oportunidade, pelo convite. E você que achou a primeira carta do apóstolo Pedro, no seu primeiro capítulo, diga amém. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Somente até aqui, irmãos, quero usar como base para pensarmos um pouco nesta noite acerca daquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração para que pensássemos juntos. Foi dito aqui que o cuidado de Deus, ele é notório e não falha. Tenho certeza que todos que aqui estão não têm dúvidas de que o Senhor nosso Deus cuida das nossas vidas.
Todos nós que aqui estamos, eu acredito que temos certeza de que o Senhor é o que prover na nossa mesa o alimento diário. Todos nós que aqui estamos temos certeza de que o ar que nós respiramos é o Senhor Deus que providencia. Eu acredito, irmãos, que todos que aqui estão têm plena convicção de que esta roupa bonita que você está vestido, que esse calçado em seus pés, foi o Senhor Deus que lhe deu. Ah, mas eu trabalhei, guardei dinheiro, estou até pagando o carnê. Mas foi o Senhor Deus que abriu uma porta de emprego e lhe deu condições para que você trabalhasse e pudesse pagar esse carnê. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que todos que aqui estão têm plena certeza que se estão aqui, é porque as boas mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Porque quando o Senhor nos chamou, Ele garantiu que cuidaria de cada um de nós. Naquela cena onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos, João capítulo 13, 14, 15, 16, naquele momento de intimidade com os seus discípulos, onde ele lavou os pés dos seus discípulos na última ceia, falou coisas profundas. Muitos deles, no primeiro momento, não entenderam, mas uma das falas de Cristo é que Ele iria para o Pai, mas não os deixaria só. Estaria com eles todos os dias, assim como o Senhor Deus está conosco todos os dias. Ele disse também que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar destas coisas. Porque há momentos, irmãos, que nos dá a impressão de que estamos sozinhos. Há momentos em nossas vidas, diante a tantas coisas que acontecem de ruim, a sensação que nós temos é que o Senhor nos esqueceu. Mas eu venho aqui nesta noite confirmar o que já foi dito, que Ele está conosco todos os dias. Foi dito também aqui acerca das suas promessas, elas não falham. Deus não é homem que mente, nem filho do homem, para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, aleluias, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, porque Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Talvez você esteja pensando, meu Deus, está demorando. Mas para o Senhor ainda não passou um dia. Calma. Aleluias. Calma. A sua bênção está chegando. A sua cura está chegando. Calma. Calma, está chegando. Quem sabe se você entender isso, esta noite, abrir o seu coração, não será ainda nesta noite o dia que você vai recebê-la. Mas enquanto isso não acontece, vai adorando, vai glorificando, aproveite, vai já agradecendo a Deus. Senhor, eu coloquei diante de Ti, ainda não chegou, mas eu creio que está a caminho, o Senhor está preparando para me entregar de forma que seja perfeito. Enquanto isso não acontece, obrigado, Senhor. Precisamos aprender a sermos mais gratos e menos murmurador. Foi dito aqui nesta noite já acerca de um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. E através deste povo, o objetivo de Deus, o propósito de Deus, era fazer que as outras nações pudessem ver e acreditar no único Deus verdadeiro. Mas infelizmente esse povo não entendeu o propósito de Deus. E ao invés de já agradecer,
pela terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manaria leite e mel. Aleluias. Eles murmuraram e reclamaram, questionaram a Deus por falta de tantas coisas que na realidade nem lhes fazia tanta falta assim. Isso me faz lembrar o ser humano num contexto geral. Porque o Senhor, Ele prometeu que iria cuidar e Ele está cuidando. Acerca das suas promessas, Ele tem cumprido porque Ele não falha. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que vela pela sua palavra. Um Deus que cumpre aquilo que promete. Um Deus que cuida, ainda que não merecemos. Mas a minha pergunta é: e nós, para com Deus? Como que temos nos posicionado? Porque, embora o Senhor tenha dito que não nos deixaria só, enviaria o Consolador. Embora acreditamos e temos experiências de que as suas promessas têm se cumprido em nossas vidas, em momento algum, Ele disse que seria fácil. Nesse mesmo contexto em que Ele está se despedindo dos seus discípulos, Ele vai dizer: no mundo, vocês vão ter aflições. No mundo, vocês vão passar por enfermidades. No mundo, vocês vão ter decepções. O mundo em que vocês estão inseridos não é um mar de rosas, vocês vão ter problemas. Mas Ele vai dizer: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não desanime. Porque eu já venci. Ou seja, Ele já venceu por nós. E como que nós temos nos posicionado diante do Senhor, quando essa palavra que o Senhor liberou aos seus discípulos e chega a nós outros nesta noite, que nem tudo é um mar de rosa. Qual tem sido a nossa reação diante do resultado médico contrário daquilo que esperávamos que seria? Como tem sido a nossa reação quando chegamos de manhã para trabalhar e o cartão de ponto não está na chapeira? Isso é na minha época, hoje é digital, não é assim? Mas talvez você coloque a sua digital lá e trava. Aparece uma luzinha vermelha, quem sabe um barulhinho sonoro, pi, 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 pi. E você precisa procurar o RH. E quando você chega lá, você é informado que foi dispensado. Como tem sido a nossa reação quando o nosso cônjuge chega diante e diz: eu quero o divórcio, não quero mais continuar casado com você. Como tem sido a nossa reação, irmãos, quando um vizinho, ou quem sabe até um irmão em Cristo, um grau de parentesco, nos procura, hoje já nem nos procura, manda uma mensagem no WhatsApp e diz assim: ó, eu vi o seu filho na biqueira. Diante, dentre tantas outras situações adversas que eu poderia selecionar aqui nesta noite, qual tem sido a nossa reação? Será que a gente vai para o quartinho, ali naquele escurinho, que muitas das vezes a gente chora, dobramos os nossos joelhos e começamos a orar e dizer: Senhor, obrigado pela notícia que eu acabei de receber. Eu te louvo e te glorifico porque o Senhor cumpre as suas promessas e certamente há um propósito diante dessa má notícia que eu recebi. Será que a gente vai para aquele cantinho e diz: Senhor, muito obrigado pela má notícia que eu acabei de receber,
porque o Senhor cuida de mim e o Senhor vai cuidar de mim. Será que tem sido essa a nossa reação? Ou diante de uma má notícia, a gente quer jogar tudo para o alto e voltar às práticas antigas, como se isso fosse resolver o problema? O apóstolo Pedro, quando ele escreve esta primeira carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque certamente chegou ao seu conhecimento que um povo que havia aceitado a Jesus, que havia renunciado às suas práticas antigas, estavam passando por inúmeras perseguições. E muitos deles estavam retrocedendo, voltando às suas práticas antigas. Pedro, então, ele se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo, dizendo: eu andei com o Senhor. Eu vi os milagres que Jesus fez. Eu sou testemunha viva de que esse Jesus que vocês levantaram a mão e aceitaram como seu único e suficiente Salvador, Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele fez. Ele vai dizer aos eleitos que são forasteiros, ou seja, ele se refere a um povo que estava peregrinando por um país que não lhe pertencia, porque esse é o sinônimo da palavra de forasteiro. Um povo judeu que entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e se rendeu ao seu senhorio, mas diante a tantas perseguições, não estavam aguentando e voltando às práticas antigas. Pedro vivenciou isso, irmãos. Quem sabe alguém aqui já vivenciou, ou quem sabe está vivenciando. Preste atenção. Ele vai dizer aos eleitos que são forasteiros da diaspora do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele começa dizendo a vocês que estão peregrinando pelo mundo, fugindo por conta das perseguições, estão retrocedendo ao invés de continuar caminhando para o alvo que é Jesus Cristo. Cuidado, não façam isso. E aí eu fiquei pensando, mas aonde que eu me encaixo nesse texto? E aí quando eu vejo ele dizendo a um povo que estava na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, você vai ver que no seu texto tem uma vírgula, eleitos. E aí me chamou a atenção. Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo a visão de Deus para o futuro, porque Ele conhece todas as coisas. Quantos eleitos tem aqui nesta noite? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Então essa palavra serve para você, irmãos. Porque quando o Espírito Santo de Deus inspirava Pedro para escrever a este povo que estava sendo perseguido e estava disperso, aleluias, o Espírito Santo de Deus também já mostrava a igreja do século 21. Ele já mostrava-nos reunidos adorando Ele na beleza da sua santidade. Então Ele vai dizer para mim também e para você nesta noite: ei, cuidado, porque as perseguições existem e elas podem nos alcançar. E quando isso acontecer, de que forma iremos nos posicionar diante da presença do Senhor? Vamos adorá-lo ou vamos retroceder? Interessante que este povo era um povo judeu, que aceitou a Jesus Cristo. E quando a gente fala de perseguição, a gente já vem na mente o Império Romano. Eles perseguiam, sim, os cristãos na igreja do primeiro século, mas os que mais perseguiam os cristãos eram os próprios judeus. Foram os próprios judeus que tentaram contra a vida de Jesus Cristo.
e o crucificaram. Ou seja, irmãos, deixa eu abrir um parente aqui e lhe dar um alerta. Muitas das vezes aquele que vai te desanimar, vai querer te entristecer e dizer que é tudo em vão a sua caminhada, é aqueles que bate nas tuas costas, que te dá a paz do Senhor e que diz que vai morar no céu com você. Porque os que estão no mundo a gente consegue identificar. Mas muitas das vezes são aqueles que deveriam nos animar, tentam nos puxar para baixo, irmãos. E diante desta perseguição, eles não estavam suportando, irmãos. Aleluias. Jesus Cristo, quando ele falava acerca da sua vinda, e também dizia das evidências da sua vinda, ele citava acerca das perseguições, irmãos. E nós estamos vivendo essas perseguições. Salomão já dizia no seu tempo, lembra do teu Criador antes que venham os dias maus. O apóstolo Paulo em Efésios, ele vai dizer, se revista do poder de Deus, da armadura de Deus, antes que venham os dias maus. Que dias maus são esses, irmãos? Olha o mundo que nós estamos vivendo. Por esses dias eu vi uma notícia na Índia, lá da Índia, que pessoas perseguindo os cristãos, sequestravam as mulheres crentes e faziam elas desfilarem nuas e depois matava. Quando não, pegava o casal e violentava a mulher na frente do esposo e dizendo, se você não quer que isso aconteça, nega Jesus. Na China eles estão reescrevendo a Bíblia Sagrada. Em um dos trechos da Bíblia Sagrada, onde diz que um grupo de fariseus levou até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, dizendo a ele que na lei de Moisés deveria ser apedrejada. Jesus, ele libera uma palavra, os irmãos conhecem a passagem bíblica, que vai dizer, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos largam as suas pedras e voltam para as suas casas. Jesus diz para aquela mulher, perdoados estão os seus pecados, não peque mais. Enfim, aquela mulher vai embora. Na versão comunista chinês, está dizendo que Jesus foi um dos que apedrejaram aquela mulher. Talvez hoje, irmãos, nesse exato momento, para vocês, para mim, esteja tudo bem. Talvez seja só uma enfermidade, seja só um desemprego. Talvez seja só a esposa que não quer mais, o marido que não quer mais. Talvez seja só o filho nas drogas. Mas tem gente nesse exato momento sendo decapitado porque não negou a Jesus. Tem gente nesse exato momento dentro de porões, cochichando na orelha do irmão um versículo bíblico, não podendo adorá-lo, glorificá-lo como nós podemos nesta noite. Porque se isso acontecer, eles perdem a sua vida, irmãos. Não podemos ficar indiferentes a isso e achar que está tudo bem. Ah, não é comigo. Mas pode ser, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas Pedro, 62, 64 anos depois de Cristo, depois de ter vivenciado a experiência de diante de uma decepção querer retroceder, porque quando Jesus disse a ele que ele negaria, Pedro era um camarada inconstante, irmãos, autoconfiante, tinha pouca fé. Ele disse para Jesus, eu vou até a morte, se for o caso de ser preso também não tem problema. Jesus disse, rapaz, eu orei por você, Satanás queria te peneirar. Ao invés dele baixar a cabeça e entender o que Jesus estava dizendo, ele não, eu vou até a morte. Jesus disse, o galo vai cantar, tu vai me negar, rapaz. E quando isso aconteceu, Pedro some de cena.
Ele sai chorando amargamente, não se fala mais de Pedro. E ele vai aparecer em João capítulo 21, onde João resolve fazer uma homenagem para Pedro. Porque Pedro falou assim: eu vou pescar. Olha aí, voltando às práticas antigas. E interessante que um grupo de irmãos que estavam com ele disse: eu também vou. Olha o poder de persuasão de Pedro, que estava voltando a fazer o que ele já foi orientado a não fazer mais, e como já não bastasse, ainda estava levando outras pessoas com ele, pessoas que nem eram pescadores. Mas a Bíblia vai dizer que na madrugada eles não pegam nada, e no dia seguinte Jesus está na beira da praia. Ele foi ali justamente para ter um encontro com Pedro. Eles não entenderam a princípio, sequer reconheceram, até que João cochicha na orelha de Pedro e diz assim: ei, Pedro, é o mestre. Pedro então entende, ele veio falar comigo. E ele vai de encontro a Jesus. E depois dessa cena, sua vida muda. Irmãos, nós precisamos ter encontros com Jesus. Quando a gente tem encontro com Jesus, as nossas vidas não são mais as mesmas. Porque a gente aprende a lidar com essas adversidades que a vida nos prega, irmãos. E que Jesus já nos alertou: no mundo vocês vão ter aflições. Você sabe da sua aflição, eu sei da minha aflição. Mas não é surpresa, Jesus já havia me alertado. Depois desse dia, Pedro não é mais o mesmo. Ele então entende que o objetivo, aleluia, era falar do amor de Cristo, era fazer a obra de Deus. Ele entendeu que havia um céu esperando por ele. Ele entendeu que ele era peregrino nesta terra. Ele entendeu que ele estava aqui de passagem, e o tempo que ele estaria aqui, ele iria anunciar o amor de Cristo. E foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para falar do amor de Cristo, até que Ele venha nos buscar, porque nós somos peregrinos nesta terra, há um céu nos esperando. Mas eu costumo dizer, irmãos, diante de uma frase que eu li de um livro, que dizia que nós somos um povo em peregrinação, muito mais encantado com o caminho do que com o destino. Parece que a palavra eternidade, céu, já não mexe mais conosco. E é justamente isso que Pedro está dizendo a esses irmãos: ei, vocês são forasteiros, vocês vão passar por perseguições sim, mas não desanima, não retroceda, continue confiando nas promessas que o Senhor fez. E quais são essas promessas? Carro novo, casa nova, um bom salário. Tudo isso daí é bom, irmãos, e não tem problema, contanto que a gente faça por onde. Mas a sua promessa é que eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar e virei para te buscar. Aleluias. Oxalá que fosse agora, irmãos, nesse exato momento. Aleluias. Ah, mas o meu projeto da semana fica aí para a semana. E o casamento do meu filho não tem problema. Se ele ficar, o problema dele, ele que casa aí. Eu quero estar na eternidade para todo sempre, adorando e glorificando a esse Deus que me salvou, que me resgatou de um lamaçal de pecado. Ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Ou seja, não é mérito meu, irmãos, não é mérito seu. Você não está aqui porque você quer, porque você entendeu que era melhor. Você está aqui porque a misericórdia do Senhor te alcançou e me alcançou. Ele vai dizer: nos regenerou para quê, irmãos? Para vivermos aqui tranquilo, sossegado, numa redoma, guardado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto o mundo caminha passos largos para o inferno? Não. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê, irmão?
para uma herança. Qual é essa herança? Que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada na onde, irmãos? Lá no bairro que você mora? No país que você quer fazer intercâmbio? Não, irmãos. Essa promessa, essa esperança, esse sacrifício de Cristo está reservado no céu. Para quem? Para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Ou seja, se você está aqui nesta noite, é porque o poder de Deus tem te guardado, irmãos. Nós temos um inimigo que, no que dependesse dele, ele já teria acabado, fulminado com as nossas vidas. Mas o salmista vai dizer que o Senhor dá ordem aos teus anjos. Aleluias. Você é capaz de contemplar uma comitiva angelical, aleluia, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu negócio, para que hoje você pudesse estar aqui, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Pai. Herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser, aleluias, revelada no último tempo. Olha aí, irmãos, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. É para isso que o Senhor nos chamou, nos tirou daquele mundo vil em que vivíamos, daquela vida medíocre que tínhamos. Não foi para achar que somos melhores do que ninguém. Porque quando temos encontro com Jesus, aleluias, a conclusão que eu chego é que eu não sou nada. Aleluias. Quando temos encontro com Jesus, a conclusão que eu chego, irmãos, é que eu não sou absolutamente nada e que Ele é tudo. Aleluias. Que o que eu tenho não é mérito meu, é a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu sei de onde eu saí, ou melhor, de onde o Senhor me tirou. Aleluias. 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 Você se lembra de onde você saiu? Ou melhor, de onde o Senhor te tirou? Aleluias. Você se lembra quem você era? Aleluias. Aleluias. Parece que a gente engorda um pouquinho, coloca uma roupazinha melhor. Hoje já uns 3 falaram que minha gravata é bonita, irmãos. É a primeira vez que eu uso ela. Eu falei, eu vou pregar na sede, vou colocar uma gravata nova. Aleluia. Aleluias. Mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E muitas das vezes a gente acha que é alguma coisa, irmãos. A gente pensa que é alguma coisa. Aleluias. Vinha um irmão falar conosco, pedindo uma ajuda, a gente não quer ajudar. Hoje na parte da manhã aconteceu isso. Aleluias. Poderia ter indicado, fala ali com o pastor Marcos, que é o pastor que está à frente do trabalho hoje. Não, vamos resolver o problema. O irmão que estava comigo resolveu o problema, ele entendeu, ele lembra da onde Deus tirou ele. Aleluia. Ele lembra que se chegou onde chegou, é porque uma mão foi estendida para ele. Aleluias. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Aleluia. Israel não entendeu isso, irmãos. E perderam uma oportunidade tremenda. Perderam a oportunidade tremenda de representar o poder de Deus na terra e atrair as outras nações para o Senhor. Ao ponto do Senhor levantar o profeta Ezequiel no capítulo de número 16. E dizer, confrontam o meu povo, diga a eles que eles eram um filho que foi abandonado pela mãe. Leia lá na sua casa. Lembre eles
que eles não tinham pai, não tinham mãe. Mas eu passei lá e eu vi eles abandonados. O cordão umbilical deles não tinha sido nem cortado, mas eu cuidei deles. Aleluia. Éramos como um filho abandonado pela mãe, irmãos. O nosso cordão umbilical não tinha sido nem cortado, mas o Senhor, Ele diz, mas eu passei lá e te vi. Eu te vi, cortei o seu cordão umbilical. Aleluias. Aleluias. Pedro está dizendo a esses irmãos que estavam querendo retroceder, vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Esse versículo de número 6 mexeu comigo, irmãos. Olha o que Pedro vai dizer, nisso vocês exultam. Ou seja, quando vocês entendem que vocês foram chamados, aleluias, para fazer parte do céu, da eternidade, que tudo isso daqui é passageiro, vocês se alegram. Porque se tem alguém aqui que não se alegra com a eternidade, irmãos, eu vou dizer para você o que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque, irmãos, quando a gente está naquela, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou dizer por mim, naquela tristeza, naquele baixo astral, devido a tantas situações que acontecem, a correria do dia a dia, irmãos. Muitas das vezes eu paro, e às vezes eu paro o meu carro debaixo de uma árvore, numa sombra, e começo a meditar, e começo a pensar no Senhor, e começo a falar com Deus, e começo a lembrar, aleluia, da eternidade, daquilo que o Senhor tem me preparado, embora eu não faça ideia de como seja lá, mas eu tenho certeza que é bem melhor do que é aqui. E quando eu vou lembrando disso, meu coração vai se alegrando, eu vou chorando, eu vou exaltando, eu vou falando em mistério, e vou agradecendo a Deus, porque eu vou lembrando, aleluia, que tudo isso daqui é passageiro. O apóstolo Paulo vai dizer, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas o que eu vi, aleluias, é maravilhoso. O apóstolo João vai falar, eu vi, eu ouvi. E quando ele narra o que ele viu e ouviu, ele se prostra diante do anjo, ao ponto do anjo falar, não, eu não mereço adoração não. De tão maravilhado que ele ficou acerca do que ele viu no céu, pastor Marcos. Mas somos um povo em peregrinação, muito mais encantado com o caminho do que com o destino. Se isso é uma verdade na sua vida, irmão, necessário vos é nascer de novo. Pedro vai dizer, ó, nisso vocês se alegram. Quando vocês lembram do céu, da eternidade, das promessas do Senhor, vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, ou seja, esse momento de adversidade que você está passando é por um breve tempo. Se necessário, sejam contristados por várias provações. Ou seja, quando vocês lembram da eternidade, ainda que o momento que vocês estão vivendo seja um momento de adversidade, esse momento ele vai passar, irmãos. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Nós cantamos aqui nesta noite, Ele cuida. Ele está cuidando. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ou seja, irmãos, é inevitável, nós vamos passar por elas. Eu não estou profetizando, nem te amaldiçoando, eu estou te alertando. Talvez esteja tudo bem, glória a Deus por isso, mas vai chegar o dia da provação. O Senhor levanta o profeta Isaías e vai dizer, quando passarem pelas águas, ou seja, elas vão chegar.
Quando passarem pelo fogo, Ele vai chegar. Não desanime, não queira retroceder, confie e caminhe em frente, porque o Senhor vai passar contigo. Se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, ou seja, essa fé que a gente diz que temos, ela precisa ser provada, irmãos. Você tem fé? Tenho. Então me dê o que você tem, Deus vai prover na sua vida. É claro, isso não vai acontecer, irmãos. Mas são meios de provações que a gente passa, que é onde a gente tem que exercitar a nossa fé. E muitas das vezes retrocedemos, irmãos. Aquela era a hora de Pedro confirmar a fé que ele tanto dizia que tinha em Jesus. Era a hora dele confirmar que de fato ele iria com Jesus até a morte. O que ele fez? Não, eu não conheço. Ah, mas você fala que nem ele. Não. Eu não conheço. Ah, mas você anda que nem ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui retórica, irmãos. Seu vizinho sabe que você é crente? Eu ouvi um aleluia aqui, aleluia. O pessoal no seu local de trabalho sabe que você é crente, irmãos? Hein? Aleluias. É a hora de você exercitar a sua fé, irmãos. Ali, no refeitório, naquela rodinha. Quando o vizinho te chama para fazer uma oração, quando está tudo acontecendo ali, e quando você encontra ele na rua e passa como se nada tivesse ouvido, era a hora de você falar de Jesus. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, vai passar por provações, sim, irmãos. Vai passar pela adversidade, sim, irmãos. Enfermidade, problema não é prioridade, todo mundo tem. Hoje o que a gente tanto escuta é o evangelho da prosperidade. Venha para Jesus e os seus problemas vão serem solucionados. Isso é mentira do diabo, irmãos. Você tem que vir para Jesus entendendo, aleluias, que a bênção dele na sua vida é a eternidade. Isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar, irmão. E precisamos almejar por esse dia. Ainda que ele não chegue, temos que fazer o que já fazemos. Trabalhamos, pagamos nossas contas, temos projetos, sonhos. Mas quantos de nós temos parado, aleluia, e temos imaginado o dia que estaremos no céu com ele para todo sempre? Versículo 3, ele vai falar, por isso, Pedro dizendo aos irmãos que receberam esta carta, que estavam dispersos, que estavam sendo perseguidos, principalmente pelos judeus, pelos romanos, por conta da sua posição política, econômica da época. Pedro ele vem animando, essa carta é uma carta para animá-los, para dizer para eles, ei, vai passar. Jesus está voltando, vai passar. Quantos creem que Jesus está voltando aqui? Dá um amém. Então vai passar, meu irmão. Permaneça firme, não retroceda, não murmure, não queira voltar às práticas antigas, em nome de Jesus. Um poucochito de tempo aquele que há de vir virá. Calma. Não se desespere. Não queira jogar tudo para o ar. Talvez você veio para a igreja pensando, eu preciso ouvir uma voz que me incentive, Deus precisa falar comigo, senão eu vou largar tudo. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã, em nome de Jesus. Calma. Calma, você não é a única pessoa nessa situação.
Pedro vai dizer, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro continua dizendo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Ô meus irmãos, não temos desculpa, não temos justificativa para querer abandonar. Não, irmãos, em nome de Jesus, não faça isso. Procure seu pastor. Procure sua pastora. Agora nós temos pastora na Assembleia de Deus, não é isso? Procure por ela. Procure pelas irmãs do círculo de oração. Nós ainda temos irmãs, canela de fogo na Assembleia de Deus, irmãos. Nós temos irmãos ainda, santos homens de Deus, procure por eles. É bem verdade, irmãos, está difícil, mas ainda tem. Abra seu coração, desabafe, pede ajuda, ele vai orar com você, ela vai orar com você. Aleluias. Não abra mão da palavra do Senhor, aleluias. Aqui, este é o único livro que quando você lê, o autor dele senta do seu lado e te instrui e esclarece as dúvidas que você tem. O Espírito Santo ainda atua no meio da sua igreja. Não temos justificativa para retroceder e querer abandonar e voltar às práticas antigas, não, irmão. Espere mais um pouquinho, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. E as suas promessas ainda estão em pé, irmãos. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus ministre no seu entendimento, irmãos. De forma que a sua semana seja diferenciada. E quando acontecer alguma coisa, aleluias, que não era o que você esperava, ele vai dizer assim, ei, lembra o que você ouviu no domingo? Lembra o que você ouviu no domingo? Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e continue marchando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jefinho, hoje era o dia de você realizar o meu sonho. Nós já conversamos sobre isso. Aleluia. Toca esse teclado aí, meu irmão. Pelo menos 2 minutinhos. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez eu disse ao Jefinho, meu sonho é pregar na sede com você tocando. Eu acho que eu esqueci de mandar o Pix para ele. Brincadeiras à parte, irmãos. Talvez não era o que você queria escutar, mas era o que você precisava. Assim como eu precisei ouvir essa palavra, irmãos. O Senhor falou comigo e me animou, irmãos. Porque eu confesso aos irmãos, eu cheguei aqui nessa cidade, irmãos. Para quem não conhece, não sabe, 48 quilos, irmãos. Eu dizia para um abençoado que está fazendo um favor lá na minha casa, lá conversávamos, e eu dizia para ele, rapaz, eu cheguei aqui com 48 quilos. Vocês são capazes, irmãos, de me imaginar com 48 quilos? Difícil, né, Carol? Aleluias. Eu tinha uma mochilinha, irmãos, a mochila que meu filho leva para o serviço dele, era maior do que a mochilinha que eu tinha poucas peças de roupa, sem moral, sem dignidade, sem brio, sem hombridade. Lembro-me que eu cheguei aqui no dia 3 de outubro de 2003, irmão Orlando.
uma sexta-feira, 2h da tarde, acordei no domingo, meio-dia. Nesse meio tempo eu só acordava para comer e voltava a dormir. E quando acordei no domingo, meio-dia, dentro de um desafio jovem, os irmãos tudo felizes, porque iriam receber visita naquele dia. E eu lembrei que era domingo, o dia que eu ia visitar minha filha, que tinha 2 anos. E eu disse: meu Deus, o que eu faço? O diretor da chácara veio me chamar, porque não teve tempo de se apresentar, de me conhecer, devido ao fato de eu estar dormindo bastante. E entre uma conversa e outra, ele me falou de Jesus, que quem era Jesus, Deus, enfim, irmãos. Certo é que ele falou: vai orar, conversa com Deus. Eu falei: o que é orar, conversar com Deus? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu saí, fui lá no galinheiro, tinha uns pés de manga, irmãos, e eu lembro-me que eu abracei um pé de manga e chorava. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei chorando ali, irmão. Eu amo aquele pé de manga. Eu orei ali naquele pé de manga com a minha esposa e com meu filho. E eu fiz a seguinte oração. Falei: Senhor, muda a história da minha vida. Para onde o Senhor vai me levar não me interessa. Só não me leva de volta para São Paulo, porque lá eu não vou conseguir servi-lo. Quanto à minha filha, aquilo que o Senhor me deu eu te devolvo. Seja para ela o pai que eu não vou ser. E levantei, irmãos, e fui viver a minha vida. 8 meses dentro daquela clínica, e quantas das vezes eu sentava diante de um largo que tinha ali, olhando os patos para lá e para cá, e eu dizia: Senhor, o que vai ser da minha vida? Onde eu vou trabalhar? Aonde eu vou morar? O que eu vou fazer, Senhor? Aleluias. Sabe o que o Senhor dizia para mim? Ele estava cuidando da minha vida, irmãos. Às vezes você pensa que você está sozinho. Você busca o Senhor, jejua a hora, vem na oração na semana, levanta de madrugada e está ali perguntando: Senhor, fala comigo. E o Senhor está dizendo assim, ó: aleluias. Talvez você não entendeu esse silêncio de Deus e retrocedeu, voltou às práticas antigas. Mas o Espírito Santo de Deus ministrou no seu entendimento, de forma que você está aqui me ouvindo nesta noite. E o Senhor está dizendo: as promessas que eu tenho ainda estão de pé. Basta que você confie e volte para os meus braços. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Tem alguém aqui nesta noite que, diante do momento ruim que passou, das adversidades, não entendeu o silêncio de Deus, voltou às práticas antigas, mas está aqui, glória a Deus por você estar aqui nesta noite e quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor? Faça um sinal com a sua mão: eu quero te conhecer. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tem, faça um sinal com a sua mão. Não deixe para amanhã, irmãos. Eu não vou ficar insistindo. O meu Deus, Ele é muito precioso para ficar forçando você a aceitá-lo. Mas se você entendeu a mensagem nesta noite e está vivendo em uma situação como essa, não tenha medo, não tenha vergonha. Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Se não tem ninguém, coloque-se de pé em nome de Jesus. Você na sua casa, de repente vivendo essa situação, eu quero usar a fala aqui do pastor Esdras, que certamente está me ouvindo. Pastor Esdras, o senhor espirrar, saúde. Mas coloque a sua mão no seu coração. Aleluias. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai amado e glorioso Deus,
Aleluias. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome porque podemos sentir a Tua presença entre nós. Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor, Tu és poderoso ao ponto de conhecer cada vida que aqui está. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Senhor. Oh Deus, opere na vida dele o milagre que ele tanto está esperando, Senhor. Cumpra neles, ó Pai, as promessas que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Alcance também os seus familiares, ó Pai. O Senhor sabe aonde eles estão, o Senhor sabe o que eles estão fazendo. Vá de encontro à vida de cada um deles, ó Pai. Traga-os para a Tua presença, Senhor. Quebra todo o laço, toda a maldição, toda a vergonha, Senhor. Todo o empecilho, o Senhor, e os traga, Senhor, para a Tua presença, ó Deus. E que Teu Espírito Santo, Senhor, continue a falar ao nosso entendimento, nos encorajando, nos animando, ó Pai, porque sabemos que em breve o Senhor virá nos buscar, Senhor. Nós queremos estar contigo na eternidade, Senhor, e assim como os anjos estão nesse momento dizendo que Tu és santo, nós também, Senhor, em breve estaremos diante de Ti dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado, e continue conosco, Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glórias a Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Muito bom, irmãos, saber que Deus tem tratado conosco nesta noite. E você que está aí no seu lar, também você pode fazer isso. Entre em contato conosco, através aí dos canais sociais. Entre em contato, para que nós possamos também ajudar você aí no seu lar, para que o Senhor continue te abençoando. O Marcelo vai estar fazendo aqui os anúncios que precisa ser feito com respeito ao MADEC, o trabalho desta semana. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, segunda-feira, amanhã, é o último ensaio da UMADEC, tá? Às 19h30, Jefim? 19h30, o último ensaio. Jovens, adolescentes, estejam todos aqui, tá? Se puderem chegar mais cedo, um pouco, para nós começarmos pontualmente às 19h30, talvez passemos um pouco do horário, por conta de ser o último ensaio. Quinta-feira se inicia, dia 27, né, às 19 horas, sexta-feira, dia 28, às 19 horas, dia 29 e 30, que é sábado e domingo, às 18h30, e na segunda-feira, que é o último dia, dia 31, às 19 horas. Amém, irmãos? Estejam orando por esse trabalho, irmãos. Estejam clamando a Deus. O intuito desse trabalho é para que vidas se rendem aos pés do Senhor, para que vidas venham aqui sedentas buscar a aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é festa, mas sim vidas se rendendo aos pés do Senhor. Irmãos, orem que Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, o trabalho segue normalmente na terça-feira, quarta e quinta-feira, círculo de oração pela manhã. Na terça nós teremos o culto administrativo, que é para a vinda das congregações, acertos, né? No domingo, começa na quinta-feira os trabalhos da UMADEC, vai ter na segunda-feira, e eu creio que Deus tem muito para realizar nos nossos dias. Eu não posso vir no culto à noite, então venha para a consagração de manhã. Eu não posso vir para a consagração de manhã, mas tem um culto lá perto dessa casa, em nossas congregações, então procure a congregação, ajudem durante a semana, nos trabalhos, mas na quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda, você precisa marcar presença aqui, adorando a Deus, e estar junto com a mocidade, incentivando esses jovens, porque esses jovens vão continuar o trabalho, e o Senhor vai estar abençoando. Eu quero convidar o pastor Hilgman para estar fazendo esta oração, para nós estarmos terminando e encerrando o nosso culto. Quero que a igreja se coloque em pé, e vamos estar orando ao Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus,
Graças te damos, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor, onde escutamos a Tua palavra, Senhor, que ficou gravado no nosso coração. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. E agora, Senhor, que vamos estar de volta aos nossos lares, estejam com cada família aqui representada. Abençoa, Senhor. Dê-nos um final de noite na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, todo o povo diz, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.